Olá, estudante! Vamos seguir com a semana de acolhimento do ciclo 5? Quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4? Quem está aqui conosco é a professora Viviane Soares, de História. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Gabriela. Conta pra gente o que você preparou para a aula de hoje. Então, hoje nós vamos fazer o acolhimento para o novo ciclo que começa, que é o PET 5. Então, na aula de hoje, nós vamos rever as atividades que foram feitas. Nós começamos a trabalhar a respeito do tráfico de escravizado, relacionando com o mercantilismo. Vamos falar também sobre Revolução Industrial, um pouco sobre o desenvolvimento e as relações de trabalho e também vamos falar sobre processos imigratórios. Então, podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Como foi dito, a aula de hoje é o momento para que a gente faça uma correção comentada de todas as atividades. Então, qualquer dúvida que tenha surgido no decorrer dessas atividades, alguma questão que não ficou muito clara, agora é o momento em que a gente vai poder tratar, falar um pouco sobre elas, à medida em que a gente vai aí respondendo questão por questão. Então, o nosso eixo temático aqui é a expansão de fronteiras no mundo do trabalho e a nossa semana 1, o nosso tema, como foi dito, mercantilismo e o tráfico de escravizados. A nossa primeira questão, ela vai estar na página 87 do seu PET. É a questão 1, que vai falar sobre a expansão marítima. Então, a gente pergunta, o que aconteceu com a expansão marítima? Nessa atividade específica, você tinha um texto para consultar, o que foi, o que aconteceu. Então, bom, a gente traz aqui algumas questões relacionadas a essa expansão. Por exemplo, a transnacionalização da cultura e da economia no mundo moderno. Costumamos dizer que a expansão marítima, ela é um tipo, ela é um momento de globalização. É claro que lá no período da expansão marítima, a gente não usava essa palavrinha globalização, porque ela é uma palavra mais recente, mas as práticas que eram realizadas naquele período caracterizam o que hoje a gente tem aí dentro desse conceito, Então, a gente fala aqui a respeito de como esse processo ele altera o mundo, ele promove um deslocamento de pessoas, uma troca cultural muito grande. Aqui fala a respeito aí de como que os povos de várias partes do mundo eles vão entrar em contato, eles vão trocar experiências, vão trocar saberes, Então é um momento muito importante em que você tem vários pontos do mundo se conectando a partir aí da Revolução Industrial. Vamos para a questão da letra B. Gabriela, você quer fazer a leitura para a gente? O que visava, professor, o mercantilismo? Então, a gente diz que o mercantilismo ele é um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos estados absolutistas. Então, por que esses estados eles adotavam essas práticas? Era aquela intenção de enriquecer. Então, tomar medidas que fizessem com que os estados se fortalecessem, que a economia se desenvolvesse. Então, aqui, essa questão ela é da página 87, a gente até traz uma balança comercial já na página inicial, dando aí uma das características, um dos meios aí do mercantilismo, que é a busca de uma balança comercial favorável. Ou seja, a gente busca aqui, então, aumentar as vendas do Estado e diminuir as compras, exportar mais e importar menos. Balança comercial favorável é uma das práticas que estão presentes dentro do mercantilismo, Então, a gente, como foi dito, o objetivo é acumular capital, fazer com que o Estado se fortaleça. Nesse ponto é importante a gente mencionar que dentro do mercantilismo há uma intervenção do Estado na economia, Então, é um Estado que vai controlar a economia visando essa acumulação, essa riqueza, esse desenvolvimento econômico. Próxima questão, página 87. Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? Bom, é importante entender que o tráfico de pessoas escravizadas, ele permite um acúmulo muito grande de capital.
quando nós fizemos essa aula, eu até perguntei no Tira Dúvidas o que nasceu primeiro, o tráfico ou a escravização, né? Embora a gente saiba que a escravização ela é antes do tráfico, a gente entende que o tráfico ele impulsiona a escravização. Ou seja, os conflitos na África, por exemplo, eles vão aumentar muito mais, não só por questões locais, mas para conseguir mais prisioneiros para fazer, né, de escravizado aí, né, para escravizar o seu trabalho. Então aqui a gente fala que é um negócio muito lucrativo, que garante o acúmulo de capital primitivo, né? A burguesia mercantil, ela vai lucrar muito com essas atividades, né, explorando o trabalho e também comercializando a pessoa, né, que vai fazer aí o trabalho forçado, né? Então, além disso, aqui fala sobre como a metrópole ela vai interagir nessas relações, como a metrópole ela oferece também garantias, ela incentiva esse processo. Quando ela busca, por exemplo, o metalismo, a balança comercial favorável, essa metrópole está interferindo nessas relações e ela entende, né, dentro desse mecanismo econômico, que o tráfico ele impulsiona também a economia e colabora tanto para essa questão da balança favorável, tanto para a questão de acúmulo de capitais. Professora, você falou sobre mercantilismo como prática mercantil para fortalecer o Estado. A exploração das colônias, então, seria uma das práticas também, que estariam envolvidas nesse processo. Sim, viu, Gabriela? A gente pode citar aí muitas práticas, né? A gente falou aqui a respeito do tráfico, mas como você falou, a exploração das colônias também, porque de lá eles retiravam matéria-prima, né? De lá eles buscavam aí enriquecer a metrópole. E a gente pode até citar mais algumas práticas também, como o metalismo, que é essa busca por acumulação de metais, né? O incentivo a manufaturas, até mesmo esse expansionismo, né? Aí a gente falou de exploração da colônia, mas anterior essa exploração, essa questão da expansão marítima, a busca de novos lugares, né, para colonizar. Para explorar, sim. Tudo isso faz parte, sim, do mercantilismo. Vamos para a próxima, então? Ainda na semana 1, página 87. Quais as consequências do tráfico de escravizados? Então, a gente pode, né, a gente poderia assim, citar milhares de consequências, é importante falar de algumas questões, né? A acumulação de capital, a gente já falou. E o enriquecimento de determinados grupos, né, aquelas pessoas que agiam dentro do tráfico, elas vão se enriquecer. E também a gente entende que há uma maior relação entre grupos, uma maior mistura, vamos dizer, contato entre culturas, ele também vai ser possibilitado, né? Então a gente entende que isso intensifica a miscigenação. Então a gente tem tanto a questão econômica, o enriquecimento de uns, aqueles que se beneficiam desse tráfico, e a gente tem essa questão cultural, que vai permitir sim essa mescla, né, essa mistura mesmo. Nós estamos mudando agora, né, para a nossa segunda semana do PET. Então, o eixo temático ainda é a expansão das fronteiras do mundo do trabalho, mas o tema dessa aula específica é a Revolução Industrial. Então, aqui, página 89, a segunda semana, questão 1. O que a industrialização garantiu às nações? Então, o que a industrialização ela vai trazer diferente para as nações, né? O que ela garante? Então, aqui a gente vai falar a respeito da capacidade de produção internacional, né? A questão da exploração desse processo de expansão do capitalismo, ou seja, nós vamos ter aí um sistema econômico de mercadorias em maior escala, né? Em maior quantidade. A gente fala também sobre um novo modo de vida, né? Muito importante a gente pensar que a Revolução Industrial, ela não altera somente as práticas para a produção, né? Ela vai alterar muito também o modo de vida, a relação que as pessoas têm, por exemplo, com o tempo, o desenvolvimento das cidades, como que a urbanização vai ser maior, como que ela vai permitir uma migração maior, né? Muitas pessoas que vão sair do campo e vão para a cidade. Então, a gente entende que ele é um processo, e não é à toa que ele é chamado de revolução, né? Porque ele traz uma transformação que ela é muito ampla. Ela não é só nos meios de produção, ela não é só econômica, mas ela é social, ela é cultural, né? Ela altera aí o padrão de vida da sociedade como um todo. Conceitue os cercamentos, professora. Então, a questão do cercamento, a gente na página 90, né, até trouxe uma imagem que mostra exatamente, né, algumas terras que estão cercadas. A palavra ela fala sobre isso mesmo, cercamentos, é de cercar mesmo o território, né? Isso vai acontecer na Inglaterra, né? A gente tem aí nos séculos XVI e XVII essa prática que ela é, né, visando a acumulação de capital também. O que acontece? A gente tinha terras que eram comunais. Então, camponeses que às vezes não tinham condição, que não tinham propriedade da terra, eles tinham o direito de trabalhar e produzir ali até mesmo para o seu sustento.
À medida em que a gente vê uma demanda maior por algumas matérias-primas, como por exemplo lã, né? À medida em que a gente vê uma burguesia que está se afirmando, a gente vai ter esse processo de cercamento, em que essas terras elas vão ser realmente, né, cercadas, e aquelas pessoas que viviam ali, elas são obrigadas a sair. Então, as terras que antes eram comunais, elas passam a ser terras privadas, né? Então, isso vai causar um êxodo rural, né? Muitas pessoas vão para as cidades procurar emprego, né? E aquelas terras que então estão privadas, né, cercadas, elas vão ser locais para a criação aí de ovelhas, para a produção de lã, tudo voltado para essa economia que está se desenvolvendo, para essa indústria que está crescendo. E falando de acúmulo de capital, professora, como que a Inglaterra acumulou capital? Então, a gente pode falar de muitas coisas para falar sobre esse acúmulo da Inglaterra, né? A Inglaterra ela é a pioneira, como dizemos, né, no processo de industrialização. A gente tem várias situações que ajudam a compreender esse processo aí. A gente cita aqui, por exemplo, né, a questão das grandes navegações, como que a Inglaterra, a partir dessas navegações, ela consegue colônias ultramarinas bastante valiosas, né, e a exploração dessas colônias vai gerar aí uma lucratividade maior. Nós podemos citar outros fatos, como aqui a gente traz, né, a exploração de pessoas escravizadas, a pirataria, né, a gente traz aqui também, de maneira geral, a exploração dessas colônias. Podemos citar ainda, gente, o ato de navegação, que é um ato que ele vai dar à Inglaterra muitas prerrogativas a respeito das navegações mesmo, né? Por meio desse ato fica estabelecido que somente os ingleses vão transportar as mercadorias que a Inglaterra compra e as mercadorias que outros países compram. Então, como assim? O país, ou ele tem condições de transportar as suas mercadorias, ou ele é obrigado a utilizar as frotas da Inglaterra. Isso gera até conflitos entre Holanda e Inglaterra, porque os holandeses também eram aí muito atuantes nas navegações. Mas o ato de navegação, ele dá mais força para a Inglaterra. E as revoluções inglesas também, que são aí, né, uma série de revoluções que vão fazer com que o parlamento, ao final das contas, ele consegue se sobrepor ao rei. E esse parlamento, ele aprova várias medidas que protegem os burgueses, né? E tudo isso vai permitir aí que a Inglaterra ela tenha essa participação econômica, né? Ela se desponte aí nesse cenário. Com a industrialização, o que ocorre com a população? Então, essa questão está na página 90 do seu PET, né? A gente vai falar que uma das coisas que estão relacionadas com a população é o êxodo rural, que até a gente comentou um pouquinho ao falar de cercamento, né? Então, a população ela vai se deslocar para as cidades em busca de melhores condições de vida. Nem sempre é o que acontece, a gente sabe que à medida em que as máquinas se desenvolvem, a gente tem aí uma diminuição da necessidade de mão de obra, né? De pessoas para fazer o trabalho. A gente pode dizer também que as máquinas elas vão tirar do homem o controle sobre o seu tempo, né? E até mesmo o controle sobre a sua vida. À medida em que a gente tem um relógio, a gente tem um mecanismo que dita a hora de chegar, a hora de comer, a hora de parar, quanto produzir naquele tempo, né? Então, a gente vai dizendo que à medida em que isso se desenvolve, o trabalhador ele perde a noção do processo produtivo, né? E quando a gente vai aprimorando, a gente tratar da divisão do trabalho, por exemplo, muitas vezes o trabalhador ele se especializa numa única coisa, né? Num único detalhe, ele faz a mesma coisa o tempo todo. Então, ele perde aquela noção e aquele conhecimento sobre todo o processo de produção. Vamos passar para a terceira semana, né? E o tema é desenvolvimento tecnológico e mudanças no mundo do trabalho. Conceitue capital, professora. Então, essa questão está na página 93 do seu PET, né? Capital, a gente fala que é um recurso, né? Algo que pode gerar um fluxo de rendimentos. E esse fluxo, ele vai ser gerado por meio da aplicação, né? Ou por meio aí do desenvolvimento na produção, vamos dizer. Capital pode se referir a dinheiro propriamente dito, né? Mas também pode se referir a investimentos financeiros, ao estoque que você tem, aos bens que você pode aplicar na riqueza, né, para produzir a riqueza. Explique a diferença entre capital especulativo e capital produtivo. Então, essa questão na página 93 do seu PET, né, questão 2, ela fala da diferença do capital especulativo para o produtivo.
O especulativo é aquele tipo de capital que ele está muito relacionado ao mercado financeiro. Por exemplo, compra e venda de ações, compra e venda de imóveis, tentando conseguir lucro, né? Ele é um tipo de capital que o lucro ele é mais rápido, mas ele não oferece nenhum tipo de ganho na economia, justamente porque os seus lucros eles não são gerados por meio de trabalho, nem por meio de produção. Como a gente falou, é uma especulação. Já o capital produtivo, ele é um recurso que gera riqueza, que gera emprego, né? Que gera trabalho. Então, ele é investido, por exemplo, em fábricas. Essas fábricas é que vão gerar, então, a condição de emprego, a condição de a pessoa ter um salário, né, uma distribuição de renda. Próximo aqui, né, nós estamos chegando aí na última semana, ainda dentro do nosso tema, expansão de trabalho, né, fronteiras aí do mundo do trabalho. Nesse caso aqui, da semana 4, a nossa temática é políticas migratórias e o mundo do trabalho. Então, a gente pode observar como é que a gente vai desenvolvendo desde o início do PET até chegar nesse último momento, né? Nós começamos lá falando a respeito do tráfico de escravizados relacionado ao mercantilismo, aí a gente já parte para essa questão econômica, né? Falamos aí a respeito da Revolução Industrial e com isso a gente consegue compreender também o desenvolvimento do trabalho, as condições do trabalhador, né? Como que é esse processo migratório, por exemplo. Aí a gente cita a Inglaterra porque é da Inglaterra que vai se iniciar esse processo, ela é pioneira e ela fica um tempo como pioneira, né? A gente até brinca que a Inglaterra ela fica um momento na solidão dos pioneiros. E aí a gente vai começar a entender essas relações de trabalho e para entender essas relações a gente acaba tratando da migração, né? E aí voltamos a falar de Inglaterra, cercamentos, êxodo rural, não só a realidade da Inglaterra, à medida em que outros locais vão se industrializando, a gente percebe esse movimento muito grande, pessoas que saem do campo e que vão para as cidades. Então esse é o tema da nossa última aula, né, sobre políticas migratórias. A nossa questão então: quais as motivações para a imigração? Então, essa questão ela está na página 96 do seu PET, né? Nós podemos apontar que existem várias motivações para a imigração. A gente tem pessoas que saem do seu lugar, por exemplo, quando a gente fala da zona rural, né? A pessoa que saiu da área rural e foi para a cidade. A gente deu o exemplo dos cercamentos. Muitas vezes, alguma condição é imposta àquela população, né, que impede que ela permaneça naquele local. No caso do cercamento, as pessoas deixaram de ter acesso às terras comunais. A gente pode ter problemas mesmo na produção, né, gastos que é necessário com a terra, questão de adubo, concorrência, que muitas vezes aquele pequeno produtor ele não consegue concorrer com um grande produtor, né? Todos esses fatores podem fazer com que uma pessoa saia do campo e vá para a cidade procurar emprego, né? Então, um dos motivos. Mas nós também precisamos mencionar, né, outras formas de imigração, outras motivações. A gente tem, por exemplo, conflitos religiosos. A gente já tratou da Inglaterra, a Inglaterra é um bom exemplo para falar sobre isso, né? Então, durante aí as revoluções inglesas, a gente tem a questão religiosa muito forte, né? A Inglaterra que adotou o anglicanismo, e quando o anglicanismo torna-se uma religião oficial, a gente tem uma perseguição muito grande a outros grupos, né? Quando um grupo religioso está sendo perseguido, é muito comum acontecer o que? Essa imigração, sair daquele local onde há uma perseguição. Ou nós podemos falar de outro exemplo também, que são as guerras, né? Uma região que está em guerra, que está em conflito, a população também pode migrar, ela pode sair daquela região? Sim, isso acontece também. Mas outras tantas situações podem ser citadas. Por exemplo... Até a crise econômica, né, professora? Uhum. Se você pensar na Grécia, que estava havendo aquela questão da crise econômica na Grécia, estava havendo uma grande migração de gregos para a Europa, para o restante da Europa, né? Sim, com certeza. A questão econômica, né, o momento de crise, ele também faz com que as pessoas saiam, né, do seu local e busquem outro local para viver melhor. Geralmente, as motivações elas estão muito em torno dessa questão de qualidade de vida, de emprego, né, condições econômicas mesmo. Isso tem uma relação muito grande. E tem as outras questões que nós citamos, aí a gente até falou aqui da questão de perseguição, né, religiosa, a gente pode falar de perseguição política também, isso acontece, isso faz com que haja imigração.
tipos também de preconceito, de discriminação, né? Uma determinada população que sofre, né, algum tipo de preconceito, discriminação numa região, ela vai buscar outro local também. Enfim, nós podemos reunir aí em todas essas questões, independente se ela tem um viés econômico, se ela tem um viés aí social, se ele é político, a gente entende que o processo de imigração, ele é motivado pela busca de melhores condições de vida, tá? Então, pessoal, como a gente falou, né, melhores condições de vida e trabalho, principalmente a fuga de situações, né, que podem ser tidas como situações de risco, de desconforto. Então, nós encerramos aqui, né, a nossa correção do PET aí do 2º ano. Espero que essas atividades, né, esse comentário que a gente vai fazendo tenha te ajudado aí com qualquer dúvida. Fique ligado que em breve nós começamos um novo ciclo. Até lá!